Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristina e nós vamos tratar nessa disciplina sobre o tratamento dos resíduos sólidos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a problemática dos resíduos sólidos. Bom, a geração de resíduos ela é diretamente proporcional ao crescimento populacional, porque nós consumimos processos e produtos no nosso dia a dia que geram diversos tipos de resíduos, né? Então, decorrente ao processo de urbanização, do nosso padrão de vida, então nós trocamos o telefone, nós trocamos os veículos, nós trocamos roupas, nós consumimos alimentos. E todo esse processo no nosso dia a dia gera uma quantidade de resíduos expressiva. E, portanto, é necessário fazer aí um processo de gestão desses resíduos, porque nós não temos espaço para armazenamento desses rejeitos, né? Então, o aumento do poder de compra da população tem estimulado, né, o crescimento dessa quantidade de resíduos que são gerados aí no nosso dia a dia. E precisamos saber que nós somos em torno de 200 milhões de habitantes e que, de acordo com o relatório da Belpre, nós geramos mais ou menos um valor médio de 1 quilo por habitante por dia. Então, aqui a gente tem aí uma dimensão da quantidade de resíduos que são gerados no nosso dia a dia. Então, o que nós precisamos fazer para a gente reverter essa situação, que é uma situação bastante preocupante? Porque nós estamos explorando recursos naturais para os nossos processos. Então, a sacolinha de supermercado, os minerais, plástico, todo esse material que é extraído da natureza, nós utilizamos nos nossos processos e depois nós precisamos descartá-lo em algum local. Então, onde nós teremos disponibilidade de área para armazenar esses rejeitos? Então, a gente tem aí dois aspectos muito importantes. Nós não temos disponibilidade de área para descartar esse material, que também pode causar outros impactos ambientais, como, por exemplo, a contaminação do solo, a contaminação da água, a contaminação do ar. E nós temos aí o processo da exploração dos recursos naturais. Então, nós estamos degradando o meio ambiente para conseguir essas matérias-primas para esses processos, esses produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. E com o agravante de descartá-lo inadequadamente, né? Bom, imagine que nós precisamos, então, pensar em estratégias para controlar, para minimizar essa geração desses resíduos. E a gente sabe que todo esse descarte, toda essa exploração ocasiona aí uma série de impactos ambientais. Então, por exemplo, quando a gente está falando aí de poluição do ar, veja, para a gente extrair algum mineral, para a gente extrair o petróleo, para a gente queimar esse combustível fóssil, a gente está emitindo para a atmosfera uma série de gases que intensificam o efeito estufa, ocasionando o aquecimento global, por exemplo. O descarte de materiais, por exemplo, no rio ou no solo, pode ocasionar aí, por exemplo, vamos supor que seja um resíduo perigoso, um resíduo que contenha metal pesado, ou mesmo uma matéria orgânica. Esse material, ele pode causar uma série de impactos naquela fauna e aquela flora daquela região. Então, a gestão desses resíduos, ela é extremamente importante para a gente evitar esse tipo de material, de contaminação. Por exemplo, rejeitos radioativos. Os rejeitos radioativos, existem até a Comissão Nacional Nuclear para tratar desse tipo de rejeito que não pode ser descartado inadequadamente devido aos graves problemas de saúde que ocorrem em função do contato com esse tipo de material. Então, nós temos aí uma diversidade de segmentos industriais, nós temos aí o ramo da saúde, os resíduos domésticos, os resíduos das universidades, que precisam ser descartados de forma adequada, que eles precisam ter um destino adequado, seja reciclagem, seja reutilização, mas sempre priorizando a minimização da geração desses resíduos, ok? Bom, a utilização dos aterros sanitários para a disposição desse tipo de resíduo é uma prática muito antiga e que ela é permitida de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas como a gente já mencionou aqui, a gente não tem uma disponibilidade diária muito expressiva para disponibilizar esse tipo de material. E outra, a gente tem aí uma série de resíduos que podem ser reaproveitados nos nossos processos. Então, a gente pode fazer a reciclagem do papel, do plástico, do vidro, do metal.
evitando a exploração, reduzindo a quantidade de matéria-prima que nós extraímos da atmosfera, da biosfera, né, de uma maneira geral, minimizando a quantidade de resíduos que devem ser descartados no aterro sanitário. O aterro sanitário ele existe quando a gente não tem um destino adequado para esse material. Quando o nosso resíduo ele deixa de ser resíduo e torna-se um rejeito, aquilo que não pode ser mais aproveitado. Então a gente vê como vantagem da reciclagem, por exemplo, benefícios econômicos, benefícios ambientais, benefícios sociais. Então, minimizar e procurar reaproveitar esse tipo de material que seria descartado no aterro sanitário é a estratégia mais ecologicamente correta, ok? O Brasil ele tem aí algumas estratégias, né, para colaborar aí com a separação e com o reaproveitamento, né, desse tipo de resíduo. Então é muito importante a gente fazer a segregação, né, a separação por classes, e tem aquelas cooperativas de catadores que elas acabam colaborando com esse processo. Então elas vão dar o destino adequado para esse tipo de resíduo, ok? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aqui, resumida aqui pela sigla PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê sim a disposição em aterros, mas desde que a gente tenha aí explorado todas as alternativas de reaproveitamento desse tipo de resíduo. Sem contar que um aterro sanitário, ele também é um problema ambiental, porque a gente tem que ter todo um projeto de engenharia para a impermeabilização da área, a drenagem de gases, a drenagem dos percolados que são gerados, fazer um monitoramento do lençol freático daquela região, porque todo esse material ele pode infiltrar, ele pode vazar e contaminar tanto o lençol freático como os recursos hídricos superficiais, contaminar o solo e ser aí um problema, um passivo ambiental que a gente vai precisar cuidar mesmo depois do fechamento desse aterro, que são os tratamentos do lixiviado, que é gerado aí pelo processo de decomposição da matéria orgânica, tá? Então, o aterro sanitário, ele é sim uma alternativa, mas depois de esgotada todas as possibilidades. A gente sabe que o descarte de matéria orgânica nos aterros sanitários, ela produz o chorume. E esse é um passivo ambiental que mesmo após o fechamento do aterro, mesmo depois de encerradas as atividades, esse tipo de material, ele continua sendo produzido, porque ele é naturalmente produzido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias. Então, esse material, sei lá, 10, 15 anos após o fechamento, a gente ainda tem a produção do chorume, que também pode ser chamado de percolado ou de lixiviado. Esse material precisa receber um tratamento, assim como o esgoto sanitário, porque ele não pode ser descartado no rio, ele não pode ser despejado no solo por conta dessa carga orgânica e de uma série de metais pesados ou outros tipos de materiais que estão presentes aí nessa substância, ok? Pode ter, então, uma possível contaminação do solo e de águas subterrâneas, desde que eu não faça aí a impermeabilização ou controle ou monitoramento, né, desse passivo ambiental. A decomposição da matéria orgânica, ela gera um gás que é composto basicamente por metano. Esse metano ele é um gás combustível que pode ser utilizado para a geração de energia. Ele é produzido naturalmente por decomposição dessa matéria orgânica pelas bactérias. E ele tem um aspecto muito interessante porque ele colabora com o aquecimento global, porque ele intensifica a absorção de radiação infravermelha que é emitida da superfície terrestre. Isso se transforma em calor, se dissipa na forma de calor, aumentando a temperatura na superfície terrestre, ocasionando o que a gente chama aí de aquecimento global. Então ele está intensificando esse efeito estufa. E é um processo natural, a gente não tem como controlar. Então o que muitos aterros sanitários fazem hoje em dia é explorar esse biogás que é gerado aí naturalmente pela decomposição dessa matéria orgânica e aproveitá-lo para a geração de energia ou mesmo em queima em flare, converter o metano em dióxido de carbono, ok? Bom, o aterro também ele é um local de disposição de resíduos que pode atrair vetores ou alguns agentes transmissores de doenças. Então, é extremamente fundamental um bom monitoramento dessa alternativa, né, de disposição de resíduos. A incineração, ela é uma tecnologia de tratamento que destina-se principalmente aos resíduos de serviços de saúde ou resíduos industriais.
Bom, ela é um processo de decomposição térmica, então é feito a alta temperatura, o resíduo entra nesse reator, que a gente chama de incinerador, e a gente consegue ter uma redução do volume e da periculosidade dos resíduos. É por isso que ele é destinado aos resíduos industriais e principalmente aos resíduos de serviço de saúde, que tem aí uma característica de periculosidade. Então a gente não pode descartar num aterro sanitário comum. Só que tem um agravante, que é um efeito colateral que a gente chama, que é a geração de gases e de substâncias tóxicas, como, por exemplo, as dioxinas e furanos. Essas são substâncias consideradas cancerígenas, que é inerente do processo de decomposição térmica. Então, a característica do resíduo, a presença de cloro, né, no plástico, por exemplo, ela acarreta na formação dessas substâncias. Então, é necessário a gente ter aí um tratamento desses efluentes gasosos. Outro aspecto muito importante com relação à matéria orgânica, que é o processo de compostagem. A compostagem nada mais é do que a decomposição dessa matéria orgânica de forma aeróbia, ou seja, na presença de oxigênio, na qual a gente vai produzir aí um composto fertilizante, que a gente pode utilizar na agricultura. Então nós estamos aproveitando esse material, que é um resíduo, que não teria nenhuma outra utilidade a não ser ocupar grandes áreas em aterros sanitários, para produzir de forma controlada um composto fertilizante, que pode ser utilizado na agricultura. E lembre-se que o Brasil ele é um país que grande parte do seu produto interno bruto é devido à agricultura. Então a gente está aí fazendo uma alternativa à utilização de fertilizantes sintéticos, né? Então a gente está, de certa forma, preservando, né, conservando o meio ambiente através da utilização desse biocomposto, ok? Bom, ambas tecnologias, elas precisam de um bom programa de coleta seletiva, né, para a gente poder fazer a reciclagem e fazer aí a compostagem da matéria orgânica, né, porque se esse material estiver sujo, contaminado com qualquer tipo de outra substância, não é possível a gente fazer a compostagem, não é possível a gente utilizar na incineração e nem é possível a gente fazer a reciclagem. Então, por exemplo, papel que está contaminado com substâncias como, por exemplo, ketchup, maionese, gorduras, a gente não pode fazer a reciclagem. Mas, por exemplo, papéis que são utilizados na escola ou no nosso dia a dia, a gente já pode encaminhá-lo para a reciclagem. A mesma coisa com as garrafas PET, com as latas de refrigerante e assim sucessivamente. Então, pessoal, o processo de gerenciamento, de cuidado dos resíduos, ele é extremamente importante porque nós vimos que a quantidade de resíduos que são gerados no nosso dia a dia é muito expressiva. Então, nós precisamos achar alternativas para minimizar essa produção, essa geração de resíduos, achar alternativas ambientalmente adequadas para aproveitar esse material que já foi explorado da natureza, a gente já removeu essa matéria-prima do meio ambiente, a gente já teve um gasto de energia, um gasto de água, uma contaminação ambiental para explorar esse material, para conseguir obter essa matéria-prima, utilizamos os nossos processos e vamos ter um outro problema que é descartar no aterro sanitário. Então, a gente só deve encaminhar para um aterro sanitário aquelas substâncias que são consideradas rejeitos, ou seja, que não tem mais nenhuma serventia. Então, aí sim a gente tem que fazer mão aí do aterro sanitário, como estabelece e preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? Então, na aula de hoje, a gente falou aí desses principais aspectos relacionados ao gerenciamento de resíduos e eu gostaria de convidá-los a fazer uma leitura aí do material que está disponível aí na trilha de vocês, tá bom? Bom, na aula de hoje, as nossas referências utilizadas foi o relatório da ABELPRE, né, o livro de Elementos de Gestão de Resíduos Sólidos e o livro de Gouveia. Tá bom, pessoal? Até uma próxima!